Dizem por aí que os livros agora vão ficar mais baratos e graças ao Mercado Livre, que agora vai vender livro diretamente para você, leitor e leitora. Não sei se vocês viram essa matéria, mas eu vi há alguns dias e quero comentar aqui com vocês. Eu sou Nathan Matos, editor do Literatura BR, e já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, não esquece de acompanhar a gente aqui, compartilha também esse vídeo. E eu queria dizer para vocês que o Literatura BR é também um podcast e é também uma editora voltada para autopublicação e projetos especiais. Tá tudo aqui na descrição desse vídeo, então vamos lá. Bom, eu vi essa matéria do Mercado Livre entrando no mercado editorial para vender diretamente para nós, consumidores e consumidoras, lá no Publish News. Se você não segue o Publish News, acho que vale muito a pena vocês seguirem, principalmente quem é do mercado, né, e não conhece, algum profissional, pode ser que ainda não conheça, acho que vale a pena assinar a newsletter deles lá também. Se você é um leitor e gosta de acompanhar o que acontece assim na cena do mercado editorial, é um bom ponto de referência para você começar a ter alguns vislumbres, digamos assim, para refletir um pouco sobre o que acontece no mercado dos livros aqui no Brasil. Eu vou deixar o link na descrição também. Bom, eu acho que essa entrada do Mercado Livre, eu fiquei me perguntando se isso já não é tardio, se isso já não deveria ter acontecido. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Mercado Livre é um marketplace, né, assim como a Amazon. E há muito tempo, livrarias, distribuidoras, pessoas físicas, enfim, acabam vendendo livros no Mercado Livre, assim como acontece também na Amazon. As próprias editoras também utilizam esses espaços para vender. Só que agora o Mercado Livre vai vender diretamente, né? Ou seja, ele não vai ficar só vislumbrando ali o que está acontecendo nesse setor dos livros, porque vende de tudo lá, né? Vende pneu, vende amaciante, vende travesseiro, vende copo, vende microfone, enfim. E daí, agora eles vão entrar, e o bom é que eles vão entrar nesse setor, e quem está lá vendendo, que antes não pagava nenhuma taxa pela venda de livros, como está na matéria lá na Publish News, agora vai pagar uma taxa de 3 ou 4 reais por cada produto vendido, se eu não me engano. Então assim, olha só, vocês estavam vendendo aí, mas o espaço é meu, a bola é minha. eu vou entrar aqui para vender e vocês vão ter que pagar uma taxa aí a mais agora que antes não tinha, porque enfim, vocês agora são meus concorrentes, eu tenho mais poder de fogo que vocês, eu vou atuar de maneira mais forte, dando descontos mais agressivos e ainda vou taxar vocês aí com um valor simbólico só, né, para poder contribuir com a minha operação. Olha que legal, né? Mas enfim. E aí as pessoas acham que com essa entrada, acham que a gente vai ter uma descida do valor do preço do livro por conta de uma possível guerra de preços entre Mercado Livre e Amazon. Bom, eu acho que tem uma coisa muito importante aí que a gente precisa entender e que eu acho que evidencia um pouco do entendimento que a gente tem tido sobre o preço do livro. Eu vi algumas pessoas em mais de uma rede social falando sobre isso e eu já queria falar sobre essa entrada do Mercado Livre, no mercado editorial vendendo direto, e aí só me deu mais gás para poder falar, porque a gente tem que entender uma coisa, o preço do livro não vai baixar por conta do Mercado Livre. Não vai, tá bom? O que vocês têm que entender é, o preço de capa do livro é estabelecido pelas editoras, ponto final. As livrarias, as distribuidoras e os marketplaces, eles seguem o preço de capa do livro estabelecido pela editora, é isso. Agora, os descontos que eles dão, né, no caso, a Amazon, o desconto que a Amazon dá, que é tão agressivo, é porque a gente não tem uma lei como a Lei Cortez, né, que tá para lá para ser votada, que não aconteceu, que, por exemplo, quando o livro é lançado, em 12 meses, ele só pode ter um desconto de 10%. Né? Tem um vídeo aqui sobre isso, eu vou deixar aí também para vocês, enfim, saberem um pouco sobre. E daí o que acontece é isso, a gente tem o preço de capa do livro, que é estabelecido pela editora, certo? A outra coisa é esses descontos que a Amazon dá e que talvez o Mercado Livre vá dar também, e aí cria-se essa sensação de que o preço vale aquilo. Ou seja, eu vendo um livro a 60 reais, o livro é 60 reais, mas a Amazon vende com 30% de desconto, ou seja, 42 reais, se a minha conta estiver certa. Então você começa a comprar um livro de 60 por 42. Você começa a comprar um livro de 50 por 35. Você começa a comprar um livro de 100 por 70. E você começa a achar que o seu normal para aqueles livros é com 30% mais barato. E quando você vai atrás de um livro que você não encontra em lugar nenhum, só encontra no site da editora, você, tá errado isso aqui, esse preço tá errado, esse preço tá muito alto, tá tudo errado isso aqui, não pode, a editora tá vendendo mais caro, não sei o quê. Não, a gente não tá vendendo mais caro, a gente tá vendendo o preço que é para vender. Só que o desconto agressivo da Amazon é tão agressivo e ele é tão
como é que chama? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura na sua cabeça, que você fica com aquele preço ali, achando que aquilo é o seu novo normal, é o novo normal do preço para você. Se o Mercado Livre vai fazer a mesma coisa que a Amazon, a gente não sabe. O que a matéria dá a entender é que o Mercado Livre foi procurado e eles disseram que não vai haver um embate, né, não vai haver uma guerra de preços para baixar o preço do livro ali no sentido de descontos. Olha só, é muito complexo isso, a gente não tem como saber agora. Eles estão dizendo que não, mas assim, a minha parca experiência diz até de ser humano que não dá para acreditar em empresa, principalmente essas empresas muito grandes, né? Não dá para acreditar na Amazon, não dá para acreditar no Mercado Livre, a gente só vai saber o que vai acontecer quando eles começarem a vender. Eles já fizeram lá o que eles tinham que fazer com as grandes editoras, né? Agora, provavelmente, eles vão começar a operação com esses grandes catálogos, com os livros que vendem muito, né? Porque eles têm esses dados, né? Dá para saber esses dados para quem tem grana e acesso, principalmente lá os dados da Nielsen e tudo mais, que mede isso. E a gente vai saber logo mais. Mas provavelmente assim que eles começarem a vender eles diretamente, vai ter um desconto mais agressivo, porque eles vão querer um fluxo maior, né? Chegando ali. Então, não sei se vai haver uma batalha, não sei se vai haver uma guerra, mas eu acho que vai haver um momento ali em que algo vai acontecer. O desconto não pode ir muito além, porque quando uma livraria, uma marketplace ou uma distribuidora compra um livro ou pede o livro em consignação, em média é 50%, em média, né? Não quer dizer que o Mercado Livre não possa chegar em alguma editora e dizer assim, olha, eu quero comprar X mil livros e você vai me dar 60%, 70% de desconto. Eu não posso falar pelas outras editoras. Mas, em média, as editoras tendem a seguir isso, né? Porque é algo que, para baixo disso, só se for uma tiragem muito, muito grande, como às vezes alguns títulos conseguem em editais governamentais, federais, por exemplo. Tem que ser muito, muito grande para o desconto também ser muito alto. Para o livro ser vendido assim em varejo, não rola. Então, quando você vir que um livro ele está com 60% de desconto, tem alguma coisa errada. Ou ele é um livro muito antigo, e ele está sendo ali, né, queima de saldo, ou se for um livro recente e está com esse desconto, 60%, tem alguma coisa errada. Muito errado. Tem alguma coisa muito errada. Se ele tiver ali com 50% de desconto, provavelmente também eles estão praticamente no 0 a 0. Mas aí a gente entra em outro quesito, que o livro ele sempre foi para essas grandes empresas boi de piranha, né, como foi para a Amazon, por exemplo. O livro nada mais foi do que uma isca para pegar dados, aqui no Brasil, por exemplo, dados da população para saber quem eram as pessoas que compravam livros que tinham determinado poder aquisitivo, para depois a gente começar a inserir o quê? Os eletrodomésticos, né? Que sempre vendem muito bem, e começar a vender depois colchões, começar a vender tudo. E aí começou a vender tudo, começou a vender brinquedo, parafuso, chave, parafusadeira, tudo, computador, celular, enfim. Né? Assim como o marketplace do Mercado Livre também atua. A diferença que a gente pode ver talvez do Mercado Livre para a Amazon, como disse o diretor lá da Roku, se eu não me engano, da matéria, acho que o Bruno Zalotá, ele fala que o Mercado Livre talvez chegue em pessoas que a Amazon não chega. E aí talvez eu concorde nesse sentido. A possibilidade de livros, né, aparecerem para essas pessoas é maior agora que o Mercado Livre entra nesse setor, porque antes, se ele tinha editoras, livrarias, distribuidoras vendendo no seu próprio marketplace, o Mercado Livre antes talvez não tivesse o interesse em fazer tanta publicidade assim dentro do seu próprio site para vender livro. Mas agora ele, tendo ali com um estoque muito grande, querendo desovar tudo, né? Sempre, claro, porque vai comprar para rodar. Né? Talvez ele atue com a publicidade. Só que isso também tem algo que prejudica, que aí é uma parte do golpe no mercado, prejudica a cadeia do livro. Porque acaba prejudicando distribuidoras, livrarias e até editoras que já vendem lá no marketplace e que antes, aparentemente, pelo que consta na matéria, se eu tiver entendido correto, os livros antes deles não tinham nenhuma taxa, né, para serem vendidos. E agora o Mercado Livre, que é o dono da bola, disse assim, a bola é minha. Agora, para vocês jogar aqui, além do que tudo eu já cobro de vocês vão pagar uma taxa aí de 3, 4 reais. Nada demais. Provavelmente para ajudar na operação deles, né? Não sei. É só hipótese minha aqui, eu tô viajando. Mas é isso. Agora ele entra para ser um concorrente dos outros que já estavam lá. Então, mas como que pode ser um golpe se as distribuidoras, as editoras, as livrarias também estão na Amazon e elas estão lá sendo concorrentes da Amazon? Então, é isso, né? Eu estava pensando nisso hoje, que assim, é um pouco parasita, né? Essa nossa engrenagem do livro, porque a gente critica o sujeito, mas a gente precisa do sujeito para a gente sobreviver,
Mas tudo isso foi criado por esse sujeito que prejudicou todo o ecossistema e agora ele detém o poder e a gente tem que, entre aspas, estar coladinho nele ali, né? Se dobrar a ele, né? Porque você para ver, muita gente que acaba vendendo diretamente ali pela Amazon e que provavelmente vai começar também a vender no Mercado Livre, não quer estar ali. A gente queria estar nas livrarias e tudo mais. Só que a gente, entre outras questões, que é a questão de vender livros, é inegável que a Amazon ela contribuiu na venda de livros. Mas, ao mesmo tempo, a Amazon hoje ela detém, se eu não me engano, 40% ou mais da venda de livros no Brasil, né, do varejo. E isso é muito preocupante, porque quando você tem uma só empresa detendo tudo isso, monopólio à vista. As pessoas acham que não, mas é só ir ler. É só ler, pesquisar direitinho, entender um pouco assim do sistema, que você vai entender o que é um possível monopólio. Então, o Mercado Livre acontecendo, claro, vai quebrar talvez essa ideia do possível monopólio da Amazon, talvez. Mas ao mesmo tempo vai haver uma disputa por público, né? Que o diretor da Roku, Bruno Zolotá, comenta até que pode ser bom, porque vão brigar ali por um público que já existe. O Mercado Livre pode trazer um novo público para a compra de livros. Ao mesmo tempo, eu me preocupo muito porque quando essa fatia online começa a crescer, como cresceu na Amazon, e agora pode crescer mais ainda com o Mercado Livre, a venda física ela se perde. E a venda física se perdendo, a gente vai ter um problema ainda maior. Se antes seria um monopólio, pode não ser, mas a gente pode ser que o mercado agora se divida apenas em dois grandes players e a gente, em algum momento, tem que se dobrar às vontades deles. E isso, gente, a longo prazo, pode fazer com que várias editoras quebrem. E vocês têm que entender uma coisa: sem editora não tem livro. Ah, Nathan, tem autopublicação. Ok. Mas sem editora não tem bibliodiversidade. Entende? Então, sem isso, a gente também não tem as livrarias. Para ser um ponto de encontro, para ser muito mais do que isso, um espaço cultural, para ser um espaço onde a gente vá sair da zona de conforto no sentido de ter novos livros indicados por pessoas que leem, por pessoas que, né, acompanham, que não é apenas um algoritmo que só está te dando o que tu gosta, que só está te dando os livros mais vendidos, entendeu? Para mim é tudo muito complexo, eu não consigo falar só de uma coisa específica sem falar das outras. Então, assim, por um lado pode ser bom para todos nós ter players como esse vendendo mais barato, mas a gente tem que entender que é um preço a se pagar. Esses descontos muito agressivos em livros que estão sendo lançados praticamente é muito prejudicial ao mercado. E tem sido. Se você analisar de antes da pandemia até agora, você vai perceber que a pandemia não foi o pior problema para a venda de livros. Se você olhar nos últimos anos, a gente só vem tendo queda. Certo? E eu sempre digo para analisar o mercado como um todo. Porque quando a gente analisa didáticos, livros religiosos, a gente vê um acréscimo, esse setor está crescendo. Mas a venda de livros como um todo, ele não está crescendo. Então, ao mesmo tempo que eu falo tudo isso e dizer que a Amazon contribui para a venda e tudo mais, continua sem contribuir tanto também, porque continua descendo, né? Continua descendo, a gente continua tendo uma queda na venda dos livros. Então, é tudo muito doido, é tudo muito prejudicial. O que eu vejo é, se você chegou até aqui, o preço do livro não vai baixar, só vai baixar se a desigualdade no Brasil diminuir, se o poder aquisitivo do brasileiro melhorar, se a gente tiver, né, isenção em alguma coisa para o setor, que a gente tenha fomento também para o setor e que a gente tenha também, infelizmente, uma queda do dólar e uma estabilidade do dólar. Porque com isso, os insumos, por exemplo, que tem uma variação sempre muito grande no setor gráfico, podem fazer com que o preço diminuam e se estabilizem. E aí isso pode contribuir para que o preço de capa do livro ele também diminua, certo? Então é isso. Uma volta, mas eu acho que não foi uma volta para enrolar. Eu acho que muito do que eu falo aqui, eu sempre falo aqui, eu sempre reflito aqui. Eu sei o que eu quero falar antes, mas eu deixo o pensamento fluir, então vocês sempre vão ter aqui pensamentos assim muito momentâneos assim da hora, e que pode ser que logo depois, semana que vem, eu mude de opinião e não tenho nenhum problema em vir aqui e falar para vocês que eu mudei de opinião, e eu acho que é assim que acontece. Às vezes, por mais que a gente tenha argumentos contra, a gente acaba não mudando, mas a gente vai debatendo para chegar a algum ponto e refletir sobre tudo isso, tá certo? Eu acho que por um lado é bom para o público,
né? Porque vai ter livros, mais possibilidades de descontos, mas por outro, a longo prazo, se a gente não tiver cuidado, o mercado ele pode voltar ao modernismo. Nós vamos ser autofágicos.